noite, igreja. Cumprimento todos com a paz do Senhor, amém? Aleluia, glória a Deus. Boa noite ao pessoal de casa. Tivemos aí um probleminha no início, mas acho que agora está resolvido, né? Agora está funcionando a live. Amém, irmãos? Essa semana de jejum, de consagração, creio eu que não tem sido fácil para ninguém, né? Muitas lutas. E o pastor, quando me escalou para pregar a palavra hoje, eu já tinha uma palavra, já tinha um título, que o nome, hoje o título é Adoração Espontânea. E só que logo depois, na terça-feira de manhã, aconteceu algo comigo que não muito bom, tá? Não foi legal o que aconteceu, notícia ruim. Porém, de acordo com esse título aqui, o Senhor já ministrou em mim, né? A prova está agora. Eu quero ver a tua adoração espontânea agora diante dessa notícia. E a gente fica no natural, né? Nossa carne fica agoniada, não tem como, né? Mas o pastor já deu uma palavra para nós em julho. E eu tenho que crer nessa palavra, né? Eu e minha família. Não só a gente, a igreja, também todos aqui tem uma palavra, né? Mas em específico a mim. A gente tem que crer nisso e que o Senhor está no controle de tudo. Ele que permitiu que isso acontecesse. E a minha adoração, ela tem que ser espontânea. Não tem que ser de outra forma, assim como a sua também. E baseado nesse título que eu quero dar a palavra para vocês nessa noite. Amém? Abra a Bíblia de vocês em Atos, no capítulo 15. Atos 15, a partir do verso 11. Adoração espontânea seria algo que a gente faz para o Senhor sem Ele pedir, sem Ele ordenar. A gente faz de coração, assim como Davi fazia. Amém? E tem tudo a ver relacionado aqui a Davi. A partir do verso 11 diz assim: tendo, pois, navegado... estou lendo aqui o 16. É o 15, tá? 15 a partir do 13. 15 e 13. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiro visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-os das suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que fez estas coisas conhecidas destes séculos. Amém? Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos aqui mais uma vez te agradecer, te louvar, Pai. Deus, engrandecer teu santo nome, Pai, e declarar, Pai, que neste lugar só é permitido o teu Espírito Santo e nada mais, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Deus, que o Senhor tire, Pai, tudo aquilo que é contrário à tua manifestação de Espírito deste lugar, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E que o Senhor, Pai, me permita ministrar tudo aquilo que o Senhor já ministrou em mim, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que eu não fale nada de mim mesmo, apenas aquilo que o Senhor já disse, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que cada um aqui possa sair, Pai. Deus, cheios da tua palavra, Pai. Cheios, Pai, com a sua fé renovada, Pai. Com a sua esperança renovada, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E mais uma vez, Pai, que a gente possa cada vez mais diminuir, o Senhor crescer na nossa vida. Amém e glória a Deus. Aleluia. Só para situar aqui, Atos 15, é um capítulo onde eles fazem ali tipo um concílio, né? Conhecido como Concílio de Jerusalém, onde os apóstolos, né, de Jesus, eles ali se encontram e começam a debater um certo tema. Uns judeus convertidos queriam que os gentios que fossem se convertendo a Jesus, eles fossem, primeiro convertessem para os judeus para depois aceitar Jesus. Eles queriam que esses caras fossem circuncidados. Mas aqui, através das palavras de Paulo, Barnabé, o próprio Pedro,
eles refutam essa tese aqui, e Tiago aqui, onde nós lemos aqui do 13 ao 18, ele cita aqui uma passagem do profeta Amós. Ele repete praticamente as mesmas palavras, mudando algumas do profeta Amós aqui. E eles decidem que apenas a graça do Senhor Jesus Cristo já bastava, não precisava passar pela circuncidão. Amém? No nome de Jesus. Apenas aqui no verso 20, que ele fala que a única coisa que ele fala aqui que nós devemos fazer, mas escreve-lhes que abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade deste tempo antigos os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, foi a única observação aqui que Tiago fez aqui em relação a essa decisão aqui deles. Mas, amém. E aqui, ele faz, tanto Tiago, ele cita Amós, ele faz aqui uma referência ao profeta Amós, e Amós faz uma promessa aqui um pouco curiosa, né? E ao mesmo tempo maravilhosa, que é a respeito da tenda de Davi. E o Senhor, nos nossos dias, na verdade, desde aqui da igreja primitiva, Ele quer restaurar o louvor e adoração genuína como um importante instrumento para a sua glória. O que nós estamos precisando nesse dia para restaurar a glória do Senhor. Como está escrito aqui, né? Uma nova geração de adoradores. Eu, você, nós somos essa nova geração de adoradores, amém? E nós precisamos resgatar, estamos resgatando essa adoração genuína, esse louvor, essa adoração genuína, entendeu? Somente com essa adoração genuína, verdadeira e contínua, a gente pode derrubar altares da legalidade que foram construídos durante os anos pelo inimigo através de enganos, sofismas e etc. E Tiago aqui, como eu falei, ele muda algumas palavras do profeta Amós, e dá para a gente perceber que essa promessa é para a igreja de Jesus Cristo. Essa restauração da tenda de Davi é para a igreja de Jesus Cristo. Amém? E existiam 5 armações ou construções de tabernáculos ou locais de adorações, cultos do Antigo Testamento, tá? O primeiro, né, o mais conhecido, que é o do deserto, onde o Senhor ordenou Moisés para construir. O segundo foi feito em Siló, foi um local fixo, através, quando eles entraram na terra prometida e conquistaram ali no livro de Josué, conquistaram todas as terras, e quando eles estavam fazendo a divisão, o Senhor disse para ficar em Siló, na região, numa cidade chamada Siló. E tem também um outro tabernáculo de Gibeão. Gibeão é a mesma cidade onde aparece em Josué 9, onde eles tentam enganar Josué, e conseguem enganar Josué, falando que era uma terra muito distante, né? Que eles estavam aflitos, né? Que eles sabiam que eles iriam atacar, o Josué e seu exército iriam atacar a cidade de Gibeão, e eles não teriam força contra o exército do Senhor. Então eles foram com uma armação contra Josué, e Josué acabou caindo, mas depois descobriu, e eles viraram servos, o pessoal de Gibeão virou servo, né? Mas lá na frente, o tabernáculo também se estabelece nessa cidade. Tem a tenda de Davi, e tem por último o templo de Salomão, né? E só para contextualizar aqui esse tabernáculo aqui de Gibeão, quando estava em Siló ainda, lá em 1 Samuel, no tempo de Eli ainda, antes de ser levantado Samuel como profeta, os filisteus, eles conseguem, em uma batalha, conseguem roubar a Arca da Aliança de Deus, de dentro do tabernáculo de Siló, né? Fica um tempo com os filisteus, né? E depois os israelitas conseguem recuperar essa arca. E acaba ficando na casa de um cara chamado Abinadab, somente a Arca da Aliança. Ali fica durante 20 anos, Davi tenta trazer essa arca para Jerusalém, acontece toda aquela, tenta fazer algo certo da maneira errada, né? Carregar a Arca da Aliança numa carroça de bois, dá aquele problema que um cara chamado Uzá acaba estendendo a mão na arca, acaba morrendo, e ele acaba desistindo naquele momento e fica na casa de Obed-Edom. Ali fica durante 3 meses, depois ele resgata a Arca da Aliança e constrói a tenda de Davi e deixa a Arca da Aliança em Jerusalém, ali na tenda de Davi, tá? E depois de um tempo esse tabernáculo sai de Siló e vai para Gibeão, tá?
Em 1 Crônicas 29, 21, você tem essa referência do tabernáculo de Gibeão, e também em 2 Crônicas, no capítulo 1, no verso 3, onde quando Salomão assumiu o reino, ele vai subir a Gibeão para oferecer ofertas e sacrifícios ao Senhor. Amém? E a mais singela de todas, e a única que Deus não pediu para construir, foi a tenda de Davi. Ela foi a única, a mais singela, a mais simples de todas, que Deus não pediu que ele construísse, foi a tenda de Davi. E ela tem umas características muito importantes. Abre em 1 Crônicas, no capítulo 16, ali cita um pouco a respeito dessa tenda de Davi. 1 Crônicas 16. Deixa aberto a Bíblia. Porque a tenda de Davi, ela marcou uma revolução. Ela mudou a forma daquele sistema que separava o povo de Deus, como era no tabernáculo de Moisés. Mas sem violar o espírito da lei de Moisés. Ele fez cultivar um espírito de intimidade entre o povo e o Senhor, ali já apontando para a figura profética de Jesus Cristo. Amém? Ali ele já estava adotando um novo modelo de adoração ao Senhor, que seria quando Jesus viesse em pessoa. Amém? E os sacrifícios e holocaustos ali na tenda de Davi, eles passaram a ser pacíficos. O que seria pacíficos? Os animais dão lugar agora a sacrifícios vivos de louvor, adoração, agradecimentos, alegria. Amém? Paulo cita em Romanos 12:1, que ele fala assim: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, agradável e santo. Esse é o vosso culto racional. Amém? Então, o que Paulo está dizendo aqui é o que Davi fez na tenda de Davi muito tempo atrás. Amém? Ele já estava introduzindo esse novo modelo de adoração ao Senhor. Amém? E Deus aqui, como falei, ele começa a introduzir uma nova forma para introduzir a sua presença, apontando profeticamente para a figura de Jesus Cristo. E outra coisa que não existe também era o véu. No tabernáculo de Moisés existia o véu que separava o santo do lugar do santo do santo. E somente uma pessoa era permitida entrar no santo dos santos, que era uma vez ao ano, que era o sumo sacerdote. Só que nessa tenda de Davi, onde ficava apenas a Arca da Aliança, não existia esse véu. Mateus 27, 51, Marcos 15, 38 e Lucas 23, 45, esses três evangelhos, fala que quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo ele foi rasgado de cima a baixo. Amém? Aqui ele já estava apontando, Davi também apontando, que Jesus é o único mediador entre Deus e homens. Assim como Paulo escreveu para Timóteo, em 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso 5, que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Então aqui Davi já estava implantando esse modelo de adoração ao Senhor. Glória a Deus. E também, como eu citei, era uma tenda muito singela, muito simples. Tanto que antes da sua morte ele queria construir. Ele chegou a citar, falar, o rei mora em um palácio de cedros, e a arca do Senhor fica apenas numa tenda. Ele queria construir algo para que a arca da aliança, que representa a presença de Deus naquela época, para que ela ficasse em algum monumento, assim como Salomão construiu. Só que o Senhor não permitiu que Salomão construísse. Ele não permitiu Davi construir. Isso ficou a cargo de Salomão, né? Então, não importa o lugar, não importa aonde você está. O que importa é se Deus está com você. O que importa é a presença do Senhor, amém? Não adianta a gente construir monumentos, gastar milhões de dinheiro num lugar entre quatro paredes, se a presença de Deus não estiver lá, amém? Ele demonstra isso de uma forma muito singela. O que importa é a presença do Senhor.
O que importa é eu estar com vocês. O Senhor está no nosso meio. Amém? Então, aqui ele já estava dizendo dessa forma. Glória a Deus, apesar dele querer construir algo para o Senhor, fazer algo importante, mas ali ele já estava nos mostrando algo muito precioso para nós, que nós devemos ter na nossa cabeça, amém? Não adianta a gente construir monumentos, o que importa é a presença do Senhor na nossa vida, no nosso meio, amém? E outra característica muito importante da tenda de Davi, era músicas, instrumentos e adoração contínua. Ele fez turno de levitas ali, ordenou vários ministérios, para que ficasse perante a arca, ministrando, louvando, com alegria, com singeleza de coração, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Amém? 1 Crônicas 16, a partir do verso 1, diz assim: introduziram, pois, a arca de Deus, e a puseram no meio da tenda que lhe armava Davi, e trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante a Deus. Tendo Davi acabado de trazer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor, e repartiu a todos em Israel, assim homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor, e de celebrar louvor e exaltar o Senhor Deus de Israel, a saber, Asaf, o chefe, Zacarias, o segundo, e depois Jeiel, o Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel, com alaúdes e harpas, e Asaf fazia ressoar os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaziel estavam continuamente com trombetas perante a arca da aliança de Deus. Naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez Asaf e seus irmãos a celebrarem com hinos ao Senhor. E aqui ele começa a cantar um salmo, que esse salmo, se eu não me engano, aqui a partir do verso 8, é um salmo, o salmo 105, é o mesmo do salmo 105, a partir aqui do verso 8 de 1 Crônicas. Então, ele introduziu esse novo modelo de adoração ao Senhor, uma adoração contínua, sem parar, sem cessar, de forma totalmente espontânea, não obrigando ninguém a fazer isso, apenas por amor ao Senhor. E para ficar bem claro, como o tabernáculo estava em Gibeão e a arca da aliança estava em Jerusalém, na tenda de Davi, ele também tinha os sacerdotes que iam para Gibeão no tabernáculo também oferecer as ofertas, os sacrifícios, conforme a lei de Moisés. Então, o tabernáculo ficou em Gibeão e a tenda de Davi ficou em Jerusalém com a arca da aliança. Tinha esses dois pontos. Muitas vezes, quando você está lendo aqui, eu já até vi, fazendo a palavra hoje, na minha Bíblia mesmo de estudo, cita que parece que ficou uma bagunça, ficou meio bagunçado aqui, mas não tem nada bagunçado, está tudo conforme, nos conformes de Deus. A palavra de Deus é fascinante, está tudo certinho. O Davi, ele fazia essa adoração através com a arca da aliança em Jerusalém, e os sacerdotes ministravam também no tabernáculo em Gibeão, uma cidade que ficava aproximadamente a 10 ou 12 quilômetros de Jerusalém. Amém? Então, em suma, Davi, ele removeu os padrões religiosos da época sem violar o espírito da lei de Moisés. Pois, como eu falei, porque o tabernáculo continuou em Gibeão, onde se faziam sacrifícios, holocaustos, mas a arca da aliança estava em Sião, em Jerusalém. Dessa forma, Deus nos introduziu a um padrão celestial de adoração. Ali ele já estava nos mostrando como é a verdadeira adoração, como é formar uma nova geração de adoradores. É dessa forma aqui, como Davi fez, é dessa forma aqui que nós devemos também fazer. Uma adoração espontânea, como eu citei aqui, no meu caso, recebi uma notícia ruim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que continuar adorando de forma espontânea. Não está com vontade, adora do mesmo jeito. As coisas estão ruins, vai ter que adorar do mesmo jeito. Além disso, tem acontecido também outras coisas, quebrados, coisas, eletrodomésticos também. Você continua adorando, sem vontade, mas adora. A sua carne não vai querer que você adore, você vai querer murmurar. Mas ali, quando acontece alguma coisa ali, minha esposa é a primeira a puxar a rédea e falar, não murmura.
Sempre está me lembrando ali, puxa a rede, não murmura quando acontece algo ruim, amém? Então é assim que nós devemos fazer também, usar esse modelo de adoração que Davi introduziu através da tenda de Davi e trazer para nós, trazer para o nosso tempo, porque como ele disse aqui, o Senhor vai restaurar, ele vai levantar o tabernáculo caído de Davi, a tenda de Davi. Isso começou lá em Atos, começou, só que vai terminar com a segunda volta de Jesus. E essa segunda volta vai ser de acordo com quando levantar verdadeiramente essa nova geração de adoradores, quando ela estiver pronta, nós que vamos clamar, Maranata, ora vem Jesus, nós que vamos clamar essa volta de Jesus, amém? Ali quando Jesus voltar, o Senhor vai concluir essa restauração aqui da tenda de Davi, amém? Porque Tiago, ele cita no início, depois dessas coisas, o que foi dessas coisas? Vou até copiar aqui da pastora Luna, depois disso, né? Depois disso, Tiago cita, depois dessas coisas, o que aconteceu do capítulo 1 de Atos até ali no concílio de Jerusalém? Ali o Senhor voltou, o Espírito Santo desceu sobre eles e eles começaram a pregar em todas as regiões. Ali começou a restauração do tabernáculo de Davi. Por isso que Tiago cita, ele cita porque era uma promessa que começaria no tempo deles, da igreja primitiva, e terminaria depois. Amós já cita que naqueles dias, vai em Amós, no capítulo 9. Amós está nas partes difíceis de encontrar aí da Bíblia, né? Amós 9. Se você encontrar Oséias aí, vai um pouquinho para frente, o que você acha? Oséias, Joel. Você vai encontrar Amós. Ou se você encontrar Jonas, tá? Você volta aí, tem Obadias, aí é Amós. Amós 9. Ele diz assim, naquele dia, levantarei o tabernáculo, no verso 11, 9 e 11. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Ele vai restaurar da mesma forma que Davi implantou. Oração, louvor, alegria, 24 horas por dia. Amém? Para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que fez estas coisas. A promessa não é apenas para o povo de Israel, também é para os gentios. Por isso que ele fala, Tiago cita algo diferente também, ele fala para todos os povos, todos aqueles que invocarem o nome do Senhor serão salvos, como Joel fala. Então, era para israelitas, é para o povo hebreu e também é para os gentios, é para nós essa promessa, amém? E eis que vem dias, diz o Senhor no verso 3, em que a lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança semente, os montes destilarão mosto, e todos os outreiros derreterão. Amém? E esse verso 13 aqui, em suma, o que ele está querendo dizer, Tiago também cita da mesma forma, o Senhor tem pressa em fazer isso, ele tem pressa em fazer isso. Jesus fala, Mateus 24, no verso 22, no final do verso 22, que o Senhor iria abreviar os tempos por causa dos escolhidos. Então, essa nova geração de adoradores que vamos clamar para que Ele possa abreviar o tempo disso aqui. Amém? Glória a Deus. Então, como disse, começou na igreja primitiva e vai terminar com a segunda vinda de Cristo. E como eu disse também, o propósito dessa restauração é atingir vida em todos os lugares. Povos e nações serão atraídas a Jesus pelo louvor e pela adoração da igreja. Glória a Deus. Amém? E é algo que eu também quero citar aqui. A promessa para esse ano, a palavra desse ano é que é unidade. Nós devemos ficar juntos, reunidos. Então, o que nós devemos fazer é não perder nenhum culto. Toda oportunidade de
estarmos juntos, seja para um culto, seja para uma comunhão, para uma reunião de oração, nós devemos fazer esforços de estar juntos. O pessoal que está de fora, assiste pela live, não perder nenhum culto também é muito importante, porque a palavra é o nosso alimento. É o nosso alimento que vai nos manter firmes, vai nos sustentar. Amém? E por mais que daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos que seja, você não vai se lembrar de nada do que eu falei hoje, talvez aconteça isso, ou que o pastor pregou domingo, ou qualquer pessoa que seja que pregou aqui, qualquer dia, você não se lembra daqui a alguns anos. Porque tem uma breve história, que um rapaz queria desistir da igreja, que ele chegou no pastor e falou: pastor, eu não me lembro nada das palavras que o senhor fala, que o senhor falou, pregou, alguns dias atrás, há 1 ano, 2 anos, e parece que não está tendo efeito nenhum. Eu não estou mais com vontade de estar na igreja, por causa disso. Aí o pastor, com muita sabedoria, ele veio e falou assim: eu estou casado há 30 anos com a minha esposa, e eu não me lembro de todas as refeições que ela fez para mim. Eu nem me lembro direito de 2 dias atrás. Mas uma coisa eu sei, aquela refeição para aquele momento me sustentou, me fez permanecer no caminho, me ajudou a ficar de pé. Então, a palavra para você no dia é apenas para você se manter firme naquele momento, para você ficar no caminho. Então, por isso é importante não perder nenhum culto. Amém? Por isso é importante não perder nenhuma palavra, pois é o nosso alimento que vai nos manter firme até domingo. A palavra de domingo é o alimento que vai nos manter firme até quinta-feira. Ou seja, por uma próxima reunião de oração, ou alguma comunhão. Comunhão também é um lugar de adoração ao Senhor. Então estejam também em comunhões, amém? Então Deus, Ele sentiu, por isso que ele cita aqui, tanto em Amós e Tiago cita, Deus sentiu saudade de uma estrutura que Ele não pediu para erguer, apenas para adoração, louvor, e não para cumprimento da lei, apenas para comunhão e uma adoração não exigida, e sim espontânea. Então Deus, Ele está com saudade disso aqui, Ele está com saudade da tenda de Davi, da forma que foi feito, por isso que Ele quer restaurar, e nós somos parte importante disso, porque apenas a nova geração de adoradores irá permitir que essa reconstrução seja completa, essa restauração seja completa. Por isso que nós devemos aqui sempre estar em comunhão com o Senhor, sempre estar de uma forma aqui espontânea e não exigida. Amém? Porque se você está com o coração endurecido aqui, não vai adiantar de nada para você. Da mesma forma, quando a gente vem ministrar dízimos e ofertas, se você dá com o coração endurecido apenas por dar, ou pensando numa troca, numa barganha, é melhor que fique com você, porque não vai ser bênção para a tua vida, vai ser maldição. Amém? Assim como também ministração de dízimos e ofertas, 1 hora não vai ter mais, porque nós vamos ter a consciência já, não vai ser mais necessário ministrar, já vai ser automático, já vai estar na nossa cabeça como um modelo de adoração. Amém? Então, o Senhor está com saudade dessa adoração espontânea, assim como Davi, que até hoje ele é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Atos 13, 22, Paulo cita ali que ele é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Ele fez coisa errada, ele assassinou, ele adulterou, porém todas as vezes ele se arrependeu de todo o coração. Por isso ele ficou conhecido como homem segundo o coração de Deus. E nós devemos seguir esse exemplo de Davi. Clamar a Deus por esse coração igual de Davi. Não que a gente vai conseguir ter esse mesmo coração, mas chegar a um nível próximo a de Davi. Porque ele também citava, não posso dar nada ao Senhor que não me custe. Então tudo que ele fazia para o Senhor tinha que custar para ele, tinha que valer a pena.
Ele não fazia por fazer, como eu citei aqui. Ele não fazia as coisas por fazer. Ele fazia porque ele realmente amava ao Senhor. E essa tenda de Davi, essa tenda que ele construiu, aqui ele ficou conhecido como homem segundo o coração de Deus. Porque ele queria apenas agradar. Ele queria juntar apenas ali um lugar de comunhão, de adoração ao Senhor. E não exigindo nada de ninguém. Todo mundo que estava ali estava de forma espontânea, fazendo essa adoração. Amém? A palavra dessa noite é basicamente isso. É essa adoração espontânea que nós devemos ter. Amém? E o Senhor está levantando essa nova geração de adoradores. E como aconteceu comigo, também muitas pessoas estão recebendo notícias ruins. Mas fique firme. Fique firme que o Senhor vai nos livrar de todas. No Salmo 34:19 fala que muitos são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas. Amém? Se você é um justo, você vive pela fé. Paulo cita em Romanos 1:17 que o justo viverá pela fé. Amém? E como eu citei aqui também, como é que é alimentado a fé? Através da palavra. Então por isso que você tem que estar aqui todo culto, para você ser alimentado dessa fé. Paulo também cita no livro de Romanos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso ele cita ouvir e ouvir duas vezes. Para quem está pregando aqui tem que escutar também. Amém? Não só apenas falar, mas escutar também, porque principalmente para quem está pregando aqui, a minha prova já foi antes da pregação, normalmente é depois, mas já foi antes já. Glória a Deus. Amém? Então, essa é a palavra dessa noite. Creio que ficou um pouco breve, mas acredito que o Senhor falou aquilo que tinha que falar. Falou aos nossos corações, porque de fato a gente vai precisar de uma adoração espontânea ao Senhor. Glória a Deus. Peço que vocês fiquem de pé e vamos orar. Vamos buscar ao Senhor, agradecer a Ele, porque apesar de tudo, pode estar acontecendo coisas ruins com a gente, mas Ele não deixa de ser Deus. Ele não diminui quando acontece algo ruim com a gente. Muitas vezes é apenas uma etapa do Senhor nas nossas vidas. É um deserto que é necessário a gente passar. Mas esse deserto vai passar, como diz uma canção. Glória a Deus. Feche os seus olhos e comece a buscar o Senhor.